Graça e paz a todos. Boa noite, galera. Graça e paz. Foi fraco. Boa noite, galera. Deus seja louvado nesse lugar. Vamos adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É motivo de louvores a Deus, de alegria estarmos aqui numa época tão atribulada, tão turbulenta. O Senhor nos permite e nos dá vigor para virmos à casa dele e o adorar. Eu queria ler aqui para a gente iniciar nessa noite, antes de fazer a nossa oração, Romanos 12, a partir do versículo 1. Talvez esteja Romanos 12, 1 diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ao meditar nesse texto, me chamou muita atenção essa palavra corpo. E aí, corpo naquela época, para os filósofos, tinha o sentido de tudo aquilo que traz a percepção de que você é um ser humano. Então o que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo: rogo pelas misericórdias de Deus, que apresentei tudo aquilo que faz menção a você ser um ser humano, apresente a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Entendendo isso, você terá o seu culto racional a esse Deus. Certa vez eu ouvi uma palavra e dizia que o nosso culto não são as 2 horas que a gente separa à noite para estarmos na igreja, mas é o momento que a gente se acorda. Todas as nossas ações durante o dia, elas devem cultuar ao Santo Deus de Israel. Eu não sei como é que você passou o seu dia, eu não sei como é que você entende o que é um culto, mas eu quero dizer para você nessa noite que todas as coisas que você faz, ela deve cultuar a Deus. Esse deve ser o prumo que rege as nossas ações durante o dia. Cultuar a Deus é servir a Ele com toda a nossa existência, com todo o nosso ser. Eu queria convidar os meninos do louvor para já tomarem seus lugares aqui. Eu não sei se você conhece essa canção, mas nós vamos entoar ela e vamos orar a Deus entregando esse culto a Ele. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Aleluia! A nossa fé e esperança. Feche seus olhos nessa noite. E enquanto cantamos, vamos orar a Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Jesus, te pedimos nessa noite, Senhor, que o Senhor possa rasgar o céu nessa noite para receber nosso culto a Ti, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus,
tenha misericórdia de nós, Senhor, porque muitas das vezes não sabemos apresentar o culto ao Senhor como devemos, Senhor. Às vezes o nosso ego, ele nos atrapalha, os nossos problemas, ele nos atrapalha, o nosso eu nos atrapalha, Senhor. Mas vem nessa noite, Jesus, ó Deus, seja o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dos nossos corações, Senhor. Que nada mais nos importe nessa noite, a não ser adorar o Teu santo nome, te entregar o dia teu por excelência, por adoração, Senhor. Não permita, Jesus, que saiamos daqui nessa noite sem sentir a Tua presença, sem sermos corrigidos pela Tua palavra, sem adorarmos o Teu santo nome, Senhor. Existe uma geração, Jesus, que é uma geração de robô, Jesus, que elas cantam, elas pregam, elas fazem as ações, mas os corações estão totalmente distantes de Ti, Jesus. Que nós não façamos parte disso, Senhor. Que nós sejamos aqueles o qual o Senhor tirou o coração de pedra e nos vivificou, nos dando o coração de carne para pulsar em direção ao reino de Deus. Perdoa as nossas ofensas e pecados, Senhor, e receba esse culto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu.
Deus, aleluia. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós nos alegramos na presença do Senhor e rendemos graças a Ele. E quando a gente escolheu esse louvor, quando o Felipe escolheu esse louvor, eu vou confessar algo para a igreja. Eu temi, porque eu nunca tinha louvado Ele. E eu ficava com medo. E eu pedia muito ao Senhor. E eu fiquei com isso na minha cabeça. E eu orei, eu disse, eu vou mudar esse louvor. E depois eu disse, Deus, eu creio que Tu és a cura. Eu creio que Tu és a cura. Eu creio que Tu és a cura. Tu cura todo o meu ser. Tu vem salvando todo o meu ser. Porque eu vou glorificar ao Teu santo nome. Porque a igreja vai glorificar ao Teu santo nome. Eu dizia isso, meu irmão, porque há um tempo atrás, há mais ou menos 5 anos atrás, eu fazia aula de canto e eu cheguei lá na minha segunda aula e o professor disse, você não vai cantar mais pra ninguém, porque você tem um cisto nas cordas vocais e você precisa se operar e você precisa fazer aquilo e você precisa fazer isso. E eu me desesperei e eu fui atrás de médico e cada vez que eu ia para a aula ele não deixava eu fazer os exercícios porque ele dizia, você vai perder a sua voz, você vai perder a sua voz. E eu dizia, meu Deus, eu louvo a Ti e Tu és a cura. Tu és o médico dos médicos. E meu amado, eu fui a 3 médicos. E os 3 médicos marcaram 3 vezes a mesma cirurgia. E eu não consegui fazer a cirurgia. O aparelho quebrou, o médico faltou, não havia vagas. E eu continuo glorificando ao santo nome do Senhor. Eu continuo exaltando ao santo nome do Senhor. Com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Meu amado, o Senhor vem curando todo o nosso ser. Tanto espiritual como físico. O Senhor vem curando todo o nosso ser. Então vamos exaltar o nome dEle e dizer, Senhor, eu creio que Tu és a cura. Eu quero que Tu és a vida. Porque o meu Deus e o Teu Deus, o Deus que nós servimos, Ele ressuscita os mortos. No clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser.
seu ser. Nós sabemos que não há nada impossível para esse Deus que nós servimos. Nós sabemos e temos a certeza disso, que não há nada impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é
me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Noite, mais alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, adore a Deus. E não haja Ele é o nosso Deus. que o produto da oliveira me Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja pra medir, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Louvado seja Deus, nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Deus é fiel, queridos. Deus é aquele que, se queres, pode me curar. Eu quero ficar limpo. Foi assim que ele disse. Aquele enfermo. E assim nós devemos entregar a vontade dele às nossas vidas. Ainda que seja aquilo que a gente mais quer, mas devemos entregar a soberania dele e deixar que ele decida o que é melhor para cada um de nós. Já, tá, filé? Queria convidar... Oi, Jefferson? Aleluia, glória a Deus. Amém? Convidar a nossa irmã Giliane, ela vai estar trazendo hoje a palavra, e que você se ligasse no reino do Senhor nessa noite.
Mateus, liga a luz aí, por favor, irmão. Eu queria saudar os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aos que estão aqui, os que nos acompanham em casa, eu neste momento convido você a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu a Timóteo, a primeira carta, 1 Timóteo, no capítulo 6. Estaremos hoje meditando nos versos finais desta carta, verso 20 e 21. Mesmo sentados, vamos ficar não apenas com o corpo, mas com o nosso coração reverentes à palavra do Senhor esta noite. Você que está em casa nos acompanhando, que você possa pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia para acompanhar a palavra do Senhor. Nós faremos leituras de alguns outros versos ainda no livro de Timóteo. Então diz assim a palavra do Senhor em 1 Timóteo 6, versos 20 e 21. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua presença e neste momento, Senhor, nós queremos receber, ouvir da Tua santa palavra. Ó Pai, nós já conseguimos sentir a Tua presença no nosso meio, Deus. O Senhor se faz presente no nosso meio. Nós Te louvamos e Te glorificamos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos, ó Deus, para ter comunhão contigo, para Te oferecer um culto, Senhor, em adoração. Agora fala conosco, Deus, em nome de Jesus Cristo. Aquilo, Senhor, que a Tua igreja, que estes irmãos e que eu assim também me incluo, Senhor, precisamos ouvir da Tua parte esta noite. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos meditando na série proposta aí pelos jovens. Hoje é o terceiro culto na temática O Legado. E aí é preciso, antes de nós adentrarmos ao estudo de hoje, à meditação de hoje, a gente lembrar o que é um legado, né? E eu fui fazer uma pesquisa no Google sobre o significado do legado. E aí tem dois conceitos que eu achei bem interessante, que diz assim: o legado é um benefício que é deixado por uma pessoa para outra pessoa ou para outras pessoas que não seriam herdeiros naturais ou que não seriam herdeiros principais. Deixar o legado é transmitir a outros um bem, algo de grande valor, uma missão. E nesse sentido, eu quero fazer você acompanhar comigo o raciocínio de que o legado é um processo de transmissão. Alguém deposita sobre outro um benefício, um valor, para que esse o retenha e para que em continuidade ele possa desenvolver e assim também transmitir futuramente, posteriormente para outro esse legado que vai se perpetuar através das gerações. Ao olharmos para os grandes homens e mulheres na história da igreja, e aí é interessante dizer que nós é que os intitulamos, é que os chamamos de grandes, por causa dos seus feitos, dos seus ensinamentos, dos marcos que eles deixaram, nós o dizemos que eram grandes.
mas eles mesmos, eles seguiam os princípios bíblicos. Quem de vós quiser ser o maior, que seja o menor. Quem de vós querer ser o líder, que seja o servo. Quem entre vós que deseja ser grande, seja pequeno, pois essa é a logística do reino de Deus. Então, ao tratarmos sobre legado, nós precisamos identificar, além de quem são os nossos professores, de quem são, eu vou usar essa palavra, não sei se é a mais adequada, de quem são os nossos mentores, de quem é aquele que está transmitindo aquele valor para nós, nós precisamos focar também naquilo que é transmitido neste legado. Num contexto hereditário, o natural, o normal é que os pais marcassem a vida dos filhos com legado, com ensinamentos, com valores, e por diversas vezes eles assim o fazem. Mas talvez, por falta de discernimento espiritual, por não conhecer o Senhor Jesus Cristo e os princípios das Escrituras Sagradas, alguns pais falhem em transmitir esse legado espiritual a seus filhos. Alguns pais conseguem transmitir algum legado de valores morais. Outros, infelizmente, nem isso conseguem fazer. E eu gostaria de frisar isso porque eu quero trazer a memória de quem nos escuta e da igreja esta noite, que se por alguma vez os pais falham nas suas responsabilidades, Deus não falha nas suas promessas. Deus nos deixou a sua santa palavra, Deus que nos enviou o seu Filho Jesus Cristo, Deus que vem se revelando e que vem fortalecendo a sua igreja, através da vida dos apóstolos, através da vida de mulheres e de homens, como eu já citei na introdução, servos seus até os dias de hoje. O próprio Deus, através dos seus instrumentos, Ele nos concede um legado. E esse legado, ele está bem claro em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O legado que o Senhor nos dá é o Evangelho de Cristo. O legado que o Senhor nos dá são os seus ensinamentos, é a sua santa palavra. É claro que esse legado, ele se manifesta de diversas formas. Quando nós acompanhamos as séries de devocionais propostas pelo pastor Antônio, intitulada Exemplos, nós vimos vários personagens que marcaram a história, marcaram a sua geração com legados, com exemplos. Nós vimos o legado no trabalho missionário, nós vimos o legado na luta por igualdade social, nós vimos um legado na dedicação do ensino, na contribuição para que outros tivessem acesso ao ensino. No desprendimento de abrir mão de uma coisa que é minha pessoal, a favor da vida comunitária. Nós vimos um legado de perdão, nós vimos um legado de pessoas que tiveram cuidado com a igreja perseguida. Nós vimos um legado de pessoas que usaram as suas habilidades, o seu trabalho, como meio da propagação do Evangelho, entre tantos outros exemplos. E cada um desses devocionais que eu assistia, a pergunta que ecoava na minha mente, que eu não sei se ecoava na sua, era: o que eu estou fazendo com o que me foi confiado?
Porque apesar de nós vermos essa multiforma da manifestação do legado, todos esses exemplos repousavam sobre um legado superior, sobre um legado maior, que era o Evangelho de Cristo. O exemplo que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Por isso, a vida de um cristão deve ser Cristo. E sendo Cristo o seu legado, você precisa abraçá-lo com verdade e dedicação. Eu sei que geralmente nós não gostamos quando o pregador diz assim, repita comigo. Mas a repetição é uma prática didática. E eu vou convidar você a repetir comigo esta noite, inclusive você que está em casa. Diga assim, o legado que eu recebi de Cristo é o seu Evangelho. E eu preciso vivê-lo. Amém. Paulo aqui está escrevendo ao jovem pastor Timóteo, dando instruções a respeito de como ele deveria proceder, de como ele deveria se comportar, gerir a organização da igreja. Vamos lembrar que assim como Timóteo era jovem, a igreja também era jovem. A igreja estava num processo de ser construída, de ser organizada, de ser institucionalizada, se é que eu posso usar essa palavra. Veja que se você voltar aos capítulos anteriores, Paulo ele dá instruções sobre os deveres do ministro, sobre as qualificações para ser um bispo, para ser um diácono. Ele dá instruções para Timóteo resolver o problema que existia lá na igreja com as mulheres. Ele dá instruções ao cuidado com a viúva, vários conselhos pessoais ao próprio Timóteo, que poderia ser aplicado à vida dos presbíteros. Paulo exorta, admoesta Timóteo de como ele deve se comportar e tratar e ensinar na igreja as relações entre os senhores e os servos, como combater os falsos mestres, como ele deveria orientar a postura, a vida dos irmãos ricos da igreja. Assim como Timóteo, nós também recebemos do Senhor através das palavras de Paulo. Palavras do Senhor, inspiradas pelo Senhor, que Paulo escreveu a Timóteo. Então o mestre Paulo vai colocando e vai depositando no seu pupilo, no seu discípulo, o seu legado. E vai transmitindo a ele aquilo que ele recebeu de Cristo. Para que Timóteo caminhasse seguindo o exemplo do Senhor. Se você voltar aí para o capítulo 1, verso 6, em 1 Timóteo, nós vamos ler Paulo falando a respeito do seu testemunho. 1 Timóteo 1,16, perdão, irmãos, 1 Timóteo 1,16. Ele diz assim, mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, ele está falando o principal dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer para a vida eterna. Paulo está dizendo a Timóteo, eu sendo o pecador que eu era, o principal dos pecadores, o Senhor Jesus me alcança, para que Ele seja manifestado em mim, para que eu sirva de modelo. E dizendo isso, eu quero trazer ao seu entendimento que o legado que nós recebemos do Senhor, ele é para revelar o próprio Senhor nas nossas vidas e nas nossas atitudes. Não vai ser para o nosso engrandecimento, vai ser para a glória de Deus. E aí, nós chegamos à pergunta, tentando responder a nossa temática de hoje.
como eu posso cuidar do que me foi confiado? E caminhando por esse texto que nós lemos, Paulo nos apresenta uma sucessão de 3 ensinamentos, 3 passos a serem trilhados por mim, por você, de uma idade talvez mais jovem que a minha, ou por você, meu irmão, que tem uma idade mais avançada que a minha. O registro, o ensinamento de Paulo a Timóteo é uma conduta para todos os cristãos. E o primeiro ensinamento que nós vemos aqui que eu vou vos apresentar agora mantenha a palavra do Senhor. Mantenha a palavra do Senhor. Paulo começa dizendo assim: tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado. Esse termo, meus irmãos, é um termo utilizado numa transação comercial. Como alguém que pega algo de valor e deposita num banco. O banco não é proprietário daquele tesouro, eu vou assim chamar. O banco não é proprietário daquele tesouro, daquele valor. Ele simplesmente o tem até o momento de devolvê-lo ao seu dono legítimo. O banco é responsável por manter aquele valor e ele terá que prestar contas quando tiver que devolver ao seu verdadeiro dono. Paulo está dizendo a Timóteo: guarda, mantenha aquilo que você recebeu, porque ao final da sua caminhada, você precisará devolvê-lo sem dano nenhum, sem perca nenhuma. O reverendo Augusto Nicodemos, expondo esse texto, ele diz que Timóteo recebeu 3 coisas. Ele recebeu o Evangelho de Cristo, a doutrina apostólica e o pastoreio da igreja de Éfeso. Nós recebemos do Senhor Jesus o Evangelho da salvação através da sua santa palavra. O genuíno ensinamento que provém da santa palavra do Senhor. Recebemos do Senhor a responsabilidade de sermos testemunhas suas aqui nesta terra, de viver aqui como quem vivemos como forasteiros, sabendo que aqui será apenas uma breve passagem, mas enquanto aqui estivermos, o reino de Deus está entre nós. E nós precisamos glorificar ao nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Note que, se você retornar ao verso 17, onde Paulo começa a tratar, no capítulo 3, onde Paulo começa a tratar sobre a questão dos ricos do presente século, Paulo diz o seguinte: que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade das riquezas, mas depositem em Deus. E aqui ele faz um contraponto, usando o mesmo termo de depósito. Olha, Timóteo, enquanto os ricos do presente século depositam a sua confiança erroneamente nas suas riquezas passageiras, sobre você foi depositado uma riqueza. Guarda o que te foi confiado. Ele reitera esta recomendação na carta de 2 Timóteo, passe aí algumas páginas apenas. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13 e 14. Diz assim para nós, Paulo escrevendo a Timóteo: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus.
guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Esta palavra é para nós, irmãos. Nós precisamos manter viva a palavra do Senhor no nosso coração e nas nossas vidas. O que nós temos feito com as mensagens que nós ouvimos, o que nós temos feito com a doutrina que sai aqui do púlpito desta igreja, o que nós temos feito com os ensinamentos que são dados aqui, não são ensinamentos de homem, porque quem conhece sabe que o nosso pastor, ele prima pela exposição da Sagrada Escritura. Será que nós temos nos alegrado aqui momentaneamente, numa euforia emocional, e ao passar daquelas portas parece que a nossa vida não mudou em nada? Que nós não fomos impactados com a palavra que nós recebemos? O que nós temos feito com o Evangelho que foi propagado, que chegou aos nossos corações e à nossa mente revelada divinamente pelo Senhor, mas o que nós temos feito com ele na nossa vida prática? As instruções para a nossa vida, os padrões morais, as práticas diárias, só irão produzir frutos, só irão florescer, só farão parte de um legado posterior, se elas estiverem alicerçadas na palavra do Senhor. Se essa palavra for uma realidade no nosso coração, na nossa vida. Salmo 119, que também foi exposto aqui numa série de mensagens. O salmista apresenta a relevância da palavra de Deus. E eu escolhi apenas 2 versículos, 2 versos desse salmo. O 11 e o 105. No Salmo 19, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Verso 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Como nós podemos cuidar do que nos foi confiado, mantendo vivo no nosso coração a palavra do Senhor? Ela precisa ser uma realidade presente, não abstrata. Não um conceito, mas uma prática. O segundo ensinamento que eu trago, divido e compartilho com os irmãos hoje. Atente para os alertas do Senhor. Todos os ensinamentos, todos os alertas, todas as exortações, todos os nãos que vêm do Senhor são para benefício da sua igreja, são para benefício da vida do crente. Aqui, o Senhor, Paulo, alerta a Timóteo, Deus alerta a sua igreja. Muitos dizem, essa carta foi endereçada exclusivamente a Timóteo, era uma carta pessoal. Quando nós vamos estudar toda a carta, a última palavra da carta, a graça seja convosco, esse convosco no original está no plural, indicando que a intenção de Paulo, ou melhor e superior, a intenção de Deus, é que os ensinamentos fossem dirigidos à sua igreja. E aqui, qual é o alerta que ele traz nesse texto? Ele diz, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. Nós precisamos lembrar, como já foi visto aqui no sermão anterior ministrado pelo diácono Jefferson, que a igreja de Éfeso ela estava sendo atacada pelo embrião daquilo que seria conhecido como gnosticismo no século II. Uma heresia que ensinava que a salvação humana
vinha por meio do conhecimento. Eles criam que a matéria, que havia uma dualidade entre o corpo e a alma, a matéria e o espírito, de modo que o corpo, a matéria, era completamente impura, e a alma se aproximava de Deus, o espírito se aproximava de Deus através do conhecimento. Eles enfatizavam a intelectualidade. Essa compreensão deu origem a duas vertentes, ainda dentro do gnosticismo. Há uma vertente que nós podemos chamar de asceticismo, porque aí alguns que eram adeptos dessa crença, dessa compreensão, eles começaram a propagar de que era necessário fazer castigos físicos ao corpo. Era necessário se abster de tudo aquilo que lhe causaria uma sensação de prazer. Era necessário mortificar o corpo através de castigos físicos e abstenções, dentre as quais eles incluíam as abstenções sexuais. Outra vertente do gnosticismo dizia: não. O que vai contribuir na salvação é o intelecto. O corpo não tem nada a ver com isso. Então você pode pecar à vontade, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, porque o corpo não será salvo. Dizendo isso, eles não acreditavam na ressurreição do corpo, portanto, não acreditavam na ressurreição de Jesus. E feriam o fundamento da fé cristã. Esse não é o ensinamento que nós vemos do Senhor para as nossas vidas, irmãos. Eu queria enfatizar isso. O que o Senhor espera de nós é que nós tenhamos uma mudança de vida, uma transformação, uma renovação da nossa mente, a partir das Escrituras, pela graça de Deus, pela fé. O Senhor espera que nós tenhamos um interior modificado, um interior inteiramente entregue, rendido aos seus pés, porque assim as nossas ações do nosso corpo, elas vão manifestar aquilo que nós cremos. Desde o início da carta, Paulo adverte a Timóteo. Volte aí no capítulo 1, verso 3 e verso 5. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Então o Senhor está nos dizendo, nós podemos aqui inferir ao texto: cuidado com o engano. Cuidado com o que se apresenta como verdade, mas é uma distorção da palavra do Senhor, é engano. No original dessas duas palavras, aqui na minha tradução, que aparecem inúteis e profanos, quando ele diz lá no verso 20, evite os falatórios inúteis e profanos. O original dos inúteis quer dizer clamores vazios, clamores vãos. Um modelo de falar vazio e infrutífero, que não vai acrescentar em nada à sua vida. Profano, que vem de origem pagã, ímpio, impuro, no sentido de que não tem parte com o Senhor, desagrada ao Senhor. Cuidado, irmãos. Cuidado com as falas que procuram apresentar-se como verdade, mas que te distanciam do legado que você recebeu do Senhor.
Evite os falsos ensinamentos, o discurso dos falsos mestres, que distorcem a verdade e pregam o pecado sendo certo e o certo sendo pecado. Trazendo uma aplicação para a nossa realidade, mais próximo de nós. Cuidado com a futilidade do mundo. Cuidado com os conceitos que essa sociedade te apresenta como sendo conceitos detentores de verdades absolutas, mas que se chocam com as verdades e com os princípios bíblicos. Cuidado com os ensinamentos errados. Cuidado com os ensinamentos distorcidos da palavra do Senhor. Olhe para as Escrituras. Seja um crente bereano. Eu não sei se é da época de vocês, vou fazer igual a Felipe. Não sei se é da época de vocês. Mas na minha época na escola, a gente aprendia a tirar a prova dos 9. A gente aprendia a operação inversa. A da adição é a subtração, a da subtração é a adição. A da multiplicação é a divisão, da divisão é a multiplicação. Mas fora essa, a gente ainda aprendia a tirar a prova dos 9. E essa semana eu fui num armarinho aqui no bairro, e a moça com a calculadora do lado, ela pegou uma folhinha de papel, uma senhora, e fez lá a conta, uma conta simples, e eu, tá certo. Ela, peraí que eu vou tirar a prova dos 9. E ela tirou a prova dos 9 na conta para ver se a conta estava certa. Essa é a aplicação que eu quero trazer para nós hoje. Nós precisamos, em tudo na nossa vida, passar o crivo das Escrituras. Verificar se o que está sendo colocado, se o que está sendo dito, se o que está me sendo transmitido, se ele condiz com o que o Senhor está revelando na sua palavra, se é o que Deus quer para mim. Cuidado com as influências vazias. Cuidado com aqueles que se apresentam como na verdade não são. Os teólogos eles vão dizer que esses irmãos que queriam colocar na prática do gnosticismo, eles estavam infiltrados na igreja. Então, cuidado com quem se infiltra na sua vida, dizendo ser de Deus e não é. Cuidado com os falatórios inúteis no meio das amizades. Cuidado com as propostas que chegam até você. Cuidado com os relacionamentos que apresentam-se para você, jovem. Cuidado. Passe no crivo das Escrituras. Afaste-se do engano. Evite aquilo que desagrada ao Senhor na tua vida. E por último, como eu posso cuidar do que me foi confiado? Persevere no conhecimento do Senhor. Ele vai dizer assim: evitando falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. Esse saber que está escrito aqui, algumas traduções aparecem como ciência, não é o conhecimento científico que nós temos hoje. Não é. Ele está falando, a origem da palavra é gnós, da ênfase ao intelectualismo humano. O que é condenado aqui é o intelectualismo, como se o conhecimento humano conduzisse a você à verdade e à salvação. Paulo diz, essa falsa ciência que alguns abraçaram, fez com que eles se desviassem da fé. Em pleno século XXI, irmãos, nós estamos vivendo
o ápice do conhecimento científico tão elevado, produções tecnológicas, estamos na era da inteligência artificial. Mas a Bíblia faz um clamor: não se apoie na intelectualidade humana. O conhecimento que deve conduzir a sua vida é a palavra de Deus. É o conhecimento de Deus que liberta. É o conhecimento de Deus que sara. É o conhecimento de Deus que regenera o homem. É o conhecimento de Deus que nos faz participantes do legado. E isso, dizendo isso, eu não estou fazendo uma apologia à ignorância. Você deve estudar, você deve se aperfeiçoar, mas o conhecimento que deve ser o motor da sua vida é o conhecimento de Deus, o evangelho da salvação. Esse sim, é o conhecimento que te coloca na trilha do legado. Mas, mesmo dizendo, e eu tendo graduação, especialização, e uma pessoa que amo o ensino, mas há uma verdade que nós precisamos falar um pouco sobre ela. Em 2017, no Encontro Nacional de Universitários realizado no estado de São Paulo, um professor doutor da Universidade Federal de São Carlos, o nome desse professor é Ayrton Dias, ele apresentou uma pesquisa nesse evento, onde ele afirmava que 64% dos jovens que entram na universidade afirmando serem cristãos, concluem os seus estudos superiores abandonando a sua fé. Além disso, a pesquisa dele ainda afirma que 83% dos jovens deixaram de frequentar a igreja depois que foram graduados nas universidades. Esse professor, ele diz assim numa entrevista: Dias observa, isso é um relato da entrevista, Dias observa que os jovens são conduzidos a conflitos religiosos por causa da divergência das ideias apresentadas no ambiente acadêmico. Para o universitário cristão, lidar com uma sociedade que tira Deus da história é muito difícil. Ele tem que ter muito conhecimento sobre o que acredita e uma fé muito bem estabelecida, senão ele se desviará. Em 2019, um estudo realizado pelo Instituto Lifeway Research, americano esse instituto, ele apontou que cerca de 70% dos jovens americanos que frequentavam a igreja no ensino médio abandonaram a fé em algum momento durante os anos da sua formação no ensino superior. Meus irmãos, é preciso que nós guardemos a palavra do Senhor. O jovem cristão vai deixar de ir para a faculdade? Não. O jovem cristão, a criança cristã, todo cristão precisa ter a sua fundamentada. É o que nos diz a Escritura em 1 Pedro 3,15. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. O conhecimento do Senhor, o estudo das Escrituras, a compreensão do que o Senhor quer nos dizer, quer nos ensinar de como nós devemos proceder, por que cremos nele, porque é somente pela fé, como temos visto aqui na exposição das 5 solas, pela graça de Deus, mas além disso, quando te perguntam sobre esse Senhor, o que você serve, o que você sabe dizer?
Qual é o fundamento, no que está fundamentada a sua fé, qual é a esperança da sua vida. Nós precisamos nos debruçar sobre a palavra do Senhor. Há pouco tempo, eu tinha a idade de vocês. Isso é assim, para não dizer que eu estou velha, viu? Há pouco tempo, eu tinha a idade de alguns de vocês e parece que era ontem. E nesta fase da juventude, nós ficamos cheios de desejos, de anseios, o que vamos fazer da vida, o que vamos construir, quais serão os nossos planos, qual é a carreira que eu vou seguir. E são tantas as influências ao nosso redor que querem, que se apresentam como uma direção, como a verdade absoluta. Você pode seguir vários direcionamentos profissionais na sua vida, mas a verdade absoluta tem que ser Jesus Cristo e os ensinamentos bíblicos. Talvez você sinta no seu coração: ai, Senhor, eu quero ser a exemplo de Robert Calley, eu quero fazer um trabalho missionário, Senhor, eu quero impactar a minha geração. Então começa o teu legado baseado nas Escrituras. Mantenha a palavra do Senhor. Esteja atento às ordenanças, às advertências do Senhor. Persevera no conhecimento, como alguém que nunca está satisfeito e que degusta e que se alimenta. Jesus vai dizer em Mateus 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então que a palavra do Senhor, ela seja o alimento das nossas vidas. E que a gente não venha se fartar, que a gente não venha se cansar, que a gente não venha a ser enganado pelo nosso pretenso orgulho de dizer: eu já sei tudo, eu já conheço tudo. E aqui, eu quero desafiar você a assumir um compromisso de dedicar mais tempo do seu dia a dia e da sua vida para você estar com a palavra do Senhor, para você se debruçar sobre a palavra do Senhor. Você pode recorrer aos teólogos, mas eles serão segundo plano. A verdade é a Bíblia Sagrada. Deus vai te alimentar, Deus vai te conduzir, Deus vai te fazer conhecê-lo cada vez mais e Deus vai te fazer crescer espiritualmente. E aí, na trajetória do legado, hoje talvez, assim como eu, você diga assim: eu estou na fase de receber. Mas vai chegar um momento de você transmitir. E talvez você esteja pensando que esse momento da transmissão precisa ser algo grande, grandioso demais, como a sociedade hoje quer tudo no status. Mas talvez o teu legado seja transmitir Jesus Cristo para os teus filhos. Talvez o teu legado seja manifestar Jesus Cristo dentro da tua casa, onde só tem você como crente. O teu legado vai começar nas pequenas coisas. Apegue-se ao Senhor e deixe Ele conduzir, porque Ele é que tem o controle de tudo da tua vida. Dele é o legado. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Soberano e eterno Deus, nós estamos aqui, Senhor. Alguns com o coração, Senhor, aquele ardor, naquela chama do primeiro amor, querendo impactar a nossa geração. E te louvamos por isso, Senhor. Continua dando crescimento aos teus servos e às tuas servas, ó Pai, neste sentido. Ó Deus, nos ajuda enquanto teus servos e teus filhos a ouvir a tua palavra, a compreender e a colocar em prática, Senhor. Nos ajuda a priorizar, Senhor, a tua santa palavra nas nossas vidas.
Nos ajuda a nos debruçarmos sobre ela. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre a nossa mente, ó Deus, para compreender aquilo que o Senhor quer nos revelar. Nos capacita, Senhor, cada dia mais, para podermos, Senhor, darmos testemunha, Senhor, do Teu amor, do Teu Evangelho, da Tua obra salvífica, Senhor. Te revelar, Senhor, a este mundo, Deus. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos que diante de tudo que o mundo pode nos oferecer, de riquezas e de padrões, o legado que recebemos de Ti é infinitamente superior, Senhor. Nos ajuda a nos apegarmos com a nossa vida a esse legado. Segura nas nossas mãos, Senhor, e não nos permite cair. E se viermos a cair, nos alcança com as Tuas misericórdias. Em nome de Jesus, amém. E eu agradeço a oportunidade. Os meninos de louvor, a gente já vai estar encerrando. Nós vamos encerrar com um louvor e uma oração nessa noite. Graças a Deus por esse legado que a nós foi confiado. É meio estranho, né? A gente pensar que Deus confiou algo a nós. Deus nos deu essa responsabilidade. Moisés, certa vez, ele subiu ao monte para orar. E os homens ficaram embaixo. E aí os homens tiveram ciúme de Moisés. E disseram: Moisés, por que Deus então não fala conosco? Moisés se apresentou a Deus. E Deus disse: tá bom, falarei com aquele povo. E aí Deus fala com aquele povo. E aquele povo teme a voz de Deus. E aí eles dizem: não Moisés, que seja você que fale. E não nós. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite, ouviu essa palavra e ainda permanece como aquele povo, com medo de ser o porta-voz de Deus, com medo de se apresentar a Deus. Eu queria dizer a você que Deus, Ele é aquele que nos chama a carregar esse legado e a transferi-lo de geração em geração. Nós já vamos encerrar. Eu queria que você pusesse a mão no seu coração nessa noite, que não ficasse olhando para mim. Não é uma ordem, mas você põe a mão no seu coração e que você pense nessa noite. A nossa irmã Giliane falou muito aqui nessa noite de que nós estamos perdendo tempo, que algo nos foi confiado. E o que é que tem te impedido, irmão? O que é que tem te impedido de servir a Deus com a excelência que Ele merece? O que é que tem te impedido de você transferir o seu legado da maneira que Ele foi a ti confiado? Que você começasse a orar a Deus aí no seu lugar. Você orasse a Deus nesse lugar, para que Ele removesse isso que te impede. Algo que te impede de se achegar a Ele. Algo que te impede de receber mais dEle. Algo que terceiriza o Evangelho na sua vida. Nós somos receptores e não terceirizadores daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós não precisamos receber de terceiros. Deus, Ele se comunica com cada um de nós. Ele morreu na cruz para que nós tivéssemos livre acesso a Ele. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo.
o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Vamos! Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Põe a mão no seu coração. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Senhor Deus, nessa noite nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos despeça para casa em paz, ó Deus. Senhor, derrama a tua paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus, sobre cada um que está aqui, Senhor. Cremos, Senhor Jesus, que pequenas coisas que façamos, se for no propósito correto, é grandiosamente reconhecida no reino de Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que nossas vidas sejam transformadas pelo Evangelho do teu santo nome, Senhor Jesus, e que possamos proclamar o Evangelho do reino com nossas palavras, com nossas músicas, com nosso testemunho, com o nosso caráter, em todo o lugar, Senhor. Manifestar o legado que o Senhor deixou para nós, transferiu para nós no momento em que o Senhor morreu na cruz. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Que essa semana seja uma semana abençoada sobre nós, sobre nossos filhos, sobre os filhos de nossos filhos, sobre essa geração, Pai. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Senta o teu nome, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você que está em casa, em nome de Jesus. Fiquem em paz. Acabou! Quarta-feira que vem tem mais. Eu tenho um aviso para dar para vocês.